Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo que já está aí com a gente ao vivo. Já vai dando o seu joinha para não esquecer. Já vai compartilhando essa live aí com seus amigos. O Senhor possa alcançar vocês aí já, desde já, né? Que o Senhor possa acalmar o coração de vocês, já preparando esse ambiente, que é o nosso coração, para o tema de hoje, que é o Bom Pastor. E vou dar também boa noite aí pro nosso amigo de longa data aí, nosso irmão na fé, nosso irmão quase que de sangue também já, ué, que é o Eliano. Obrigado, irmão. Queridos irmãos, boa noite. Que alegria poder estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Eliano Soares, sou da comunidade Aliança de Misericórdia, sou amigo missionário da comunidade há 13 anos. Isso, 13 anos, né? E tá aqui, como o Renato disse, né, de longa data, Renato, Rafael, Jair eu conheci agora, mas como se fosse também um amigo de longa data, né? Ele é. Então, assim, é uma graça, uma alegria muito grande poder estar aqui, né? Esse projeto, um projeto maravilhoso, né? Quando o Renato iniciou, juntamente com o Jair, o projeto, e o Rafael, olha, eu falei assim, gente, quando me convidar para estar ali, né? Graças a Deus chegou o momento. Renato, eu te digo, olha, hoje será uma noite de graça, viu? Sinto no meu coração isso. Amém, eu também. Deus é bom e existe, eu sempre gosto de dizer isso, existe uma promessa no coração de Deus, né? E essa promessa, ela há de se cumprir. Eu digo mais, vai se cumprir hoje, em nome de Ué, Jesus. Sinto fortemente no meu coração o desejo de rezar um pouquinho com esse povo aí, é isso aí. né? Antes da gente começar, antes da gente entrar no tema, na verdade a gente já começou, né? Não, tamo Nós aí. rezamos nós aqui, vamos rezar com esse povo também, Bom, né? vamos. Veja bem, olha, vocês que estão ouvindo aí agora e a galera que está assistindo o programa aí, deixe também seu pedido de oração, aquilo que você quer, né, Rafael, né, Renato? Aquilo que você deseja, o que você espera hoje? Quando você ficou sabendo desse tema de hoje, o Bom Pastor, né? Ficou sabendo desse programa de hoje, o que você espera de Deus? Eu sempre gosto de perguntar isso, Renato. Se Deus hoje aparecer na tua frente e você tivesse a oportunidade de olhar dentro dos olhos dele, o que você diria para ele? O que você pediria para ele? Gosto muito disso. Uhum. Porque vem sempre no meu coração aquela passagem do cego de Jericó, né? Que quando Jesus passa aquele local ali, ele começa a gritar insistentemente, Jesus fala para ele assim, olha, o que queres que eu te faça? E ele vai e fala, eu quero ver novamente. Jesus fala, olha, tua fé te salvou, né? Vê, né? Então, assim, muitas vezes a gente pedimos tantas coisas para Deus e não sabemos o que realmente queremos, né? Veja bem que esse aqui é um programa de um bate-papo tão gostoso, tão bem em casa já, né? É isso aí. Mas é necessário que aqui a gente coloque aqui as nossas necessidades. O que você espera de Deus hoje? Hoje o tema é o bom pastor. Talvez você se encontre como aquela ovelha sem pastor, né? Aquela ovelha que se perdeu do rebanho, né? E deseja ardentemente se encontrar com seu pastor. Talvez hoje é o momento. Sempre gosto de dizer que Deus ele não brinca conosco, né? Isso é uma certeza. Deus, quando ele coloca no nosso coração o desejo de participar de algum programa, ou de ir em algum encontro, de ir numa escola de cura, ou de ir num grupo de oração, é porque há algo ele tem para fazer na nossa vida. Eu quero te dizer, você que está nos assistindo agora, Deus tem algo para fazer na tua vida hoje, tá? Então levante do seu sofá, levante da cadeira, né? Vamos rezar, né? Coloca a mão no teu coração onde você estiver. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus que possa fecundar o nosso coração nessa noite de hoje. Peça isso, né? Peça ao Espírito Santo que nessa noite de hoje você possa colher do coração de Deus uma resposta. Qual é a resposta que você espera? Senhor, nós queremos te pedir nessa noite. Envia o teu Espírito Santo, sopra o teu Espírito Santo sobre nós, né? Que cada pessoa que está assistindo essa live, né, que está assistindo esse programa, lançar às vezes, possa, nessa noite de hoje, viver uma experiência nova, uma experiência de graça. Que as palavras faladas aqui possam fecundar o coração de cada um. Te pedimos ao Espírito que só possa entrar à casa de cada uma dessas pessoas que estão agora assistindo esse programa. Derrama a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, que você possa abrir o coração de cada pessoa para que possa experimentar aquilo que é o desejo do teu coração. Algumas pessoas que se sente como uma ovelha desgarrada do rebanho, né? Uma ovelha que se perdeu do rebanho. Que o bom pastor hoje possa te encontrar. Que o bom pastor possa te alcançar nessa noite de hoje. Eu não sei onde você se encontra, mas que o bom pastor possa te encontrar nessa noite de hoje e te colocar no ombro e te conduzir ao rebanho novamente. Né? Te pedimos, Senhor, para a intercessão da Virgem Maria, pedimos à Virgem Maria também que possa interceder por nós. Ela que é a mãe desse projeto, ela é a mãe desse canal, ela é a nossa mãe. Que ela possa interceder para que possamos nessa noite viver uma grande experiência de graça, uma experiência de amor, uma experiência de misericórdia. Porque esse programa é um programa de bate-papo, mas é um programa também que, pela graça de Deus, faz com que a cura, a graça de Deus chegue até a tua casa. E vai chegar em nome de Jesus. Amém. Acredito muito nisso. Nós cremos, Senhor. Amém? Amém. Amém. Amém, povo de Deus? Vamos ler a palavra aqui. Está lá no Evangelho de João,
no capítulo 10, versículo 1, a partir do versículo 1, né? Diz assim a palavra: em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhe novamente: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida, e a tenham em abundância. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Falar sobre o bom pastor, falar sobre ovelha, é interessante. E eu gosto muito disso, né? Olhando um pouquinho sobre a questão do bom pastor, de ovelha, esses dias aí, né? Eu entendi que, eu até vi, né, que estudar um pouco sobre o pastoreio, sobre essa questão do pastor e da ovelha, despertou algo muito interessante em mim, sabe? Eu entendi e vi, né, que o bom pastor é o primeiro aspecto do pastoreio, né? Não existe, normalmente um pastor, ele sempre forma outro pastor, né? A gente conversava no telefone aquele dia, né, que a ovelha, ela é medrosa, né? Sim. Ela tem medo de qualquer coisa, né? A ovelha é muito sensível, né? Então, o pastor, normalmente um pastor de ovelhas, ele conduz rebanho e normalmente ele leva uma outra pessoa com ele, seja uma criança, um adolescente, uma outra pessoa ele leva com ele. Porque se algum dia esse pastor vier faltar, tem uma outra pessoa que conduz o rebanho. Mas por quê? Porque a ovelha, ela só obedece à voz do pastor. Só do pastor. Por exemplo, eu tenho 1000 ovelhas, né? Se a minha ovelha, uma ou duas, se perderem e você chamar elas, e você passar por lá, tentar atrair elas, ela não vai. Ela tem medo. Tem. Ela tem medo. Até tem vídeo no YouTube. Se alguém não acredita, Sim, sim. eu já vi alguns vídeos no YouTube, né? De um rebanho lá de ovelha, né? Isso. E uma pessoa qualquer chamando as ovelhas. E elas nem olharam. Não, olha, cara, é interessantíssimo isso. Porque assim, olha, a ovelha, quando o pastor está conduzindo as ovelhas, né? Quando elas passam por algum riacho, por exemplo, para tomar água, e o pastor quer conduzir elas para tomar água, se tiver uma cachoeirinha, uma bica d'água, por exemplo, o barulho, né? O barulho assusta elas. Elas não chegam para tomar água por causa do barulho. Né? O pastor tem que... Elas precisam do pastor para falar. É hora de beber água, é hora de comer, é hora de dormir. Até para dormir, ele tem que colocar elas para dormir. Então, precisa de falar para tomar cuidado para não cair no aprisco, porque elas não enxergam. Se ela cair de barriga para cima, né? Elas não conseguem virar, não. Consegue não. Pra você ver como é que é limitada as ovelhas e por que será que a gente é comparado a essas ovelhas também. Cara, o pastor, o pastor ele precisa colocar água na boca das ovelhas. Quando passa o rebanho perto do lago, cai a água, elas têm medo do barulho da água caindo, né? Ele conduz elas, pega a água e vai colocando na boca, cara. Interessante, tamanha é a dependência das ovelhas. Sim. O interessante, Renato e Rafael, já e povo de casa, né? Que eu entendi nesse processo de que, cara, é maravilhoso. O pastor conduzindo as ovelhas, normalmente o curral das ovelhas, por isso que fica no alto da montanha, entende? E quando o pastor as conduz, ele passa por alguns locais assim que é um trilhozinho, né? E a beleza que ele vai na frente, as ovelhas conduzindo, tudo em fileira, cara, tudo em fileira atrás, né? Chega lá no alto e normalmente nesses lugares onde se tem os pastores, não tem um rebanho somente, tem vários rebanhos, né? E não se misturam, no sentido de que, por exemplo,
Tá eu, você, o Rafael, existe o meu rebanho, seu rebanho são do Rafael. Beleza. Né? Quando eu saio para conduzir o meu rebanho sai atrás de mim. Entende? O Rafael vai sair atrás dele Uhum. e a sua vai sair atrás de você. Tem uma coisa interessante também com relação às ovelhas que eu vi. Porque diz que ele precisa. Por que, que o cajado tem aquela voltinha, né? Diz que é porque realmente elas vão andando até o abismo, né? E o pastor olhando assim, ele puxa pela aquela voltinha, né? Sim. E também tem a questão que eles falam que ele, além daquilo, ele usa uma vara também. Pedrada. Porque ele precisa dar. É mesmo? Mas é. Aí, Se ela tá longe, só a pedra chega antes. porque aí ela atira, né? Não, opa, alguma coisa errada. E aí o interessante disso aí, né? Fazendo analogia com Jesus também, é que às vezes ele te dá um toque, né? Ele precisa só te salvar ali com um cajado, te dá um. Não, vai por aí não, dá um tapinha, mas a vara é pra bater. Pra bater pra ela, é uma correção. Pra corrigir. Então, muitas vezes também a gente precisa ser exortado, precisa ser corrigido, né? Então, às vezes o Senhor também precisa te dar umas varadas pra você, uma pedrada pra você, opa, aí não. Então, quer dizer, às vezes você sofre com aquilo, porque de repente tomar uma decisão, mas aí não é o que o Senhor quer pra você, não seria bom pra você. Então, às vezes você sofre por aquilo, mas é uma correção. Deus te permite passar por uma situação que vai ser uma correção também, um aprendizado. Então tem isso. E outra coisa que eu vi também, tem aquela imagem, até aquela que você viu lá em casa, se você vamos levar lá para o estúdio, só que era pequena, é difícil de trazer, de mostrar. Que é a do Bom Pastor, né? Que Jesus, é o íconezinho que tem lá em casa, é o Jesus com a ovelha no pescoço. Aí também aquilo ali é simbólico mesmo. Diz que quando a ovelha se desgarrava do rebanho, né, ficava para trás, se perdia, o pastor ia lá atrás dela, pegava ela e colocava no pescoço. Eu já ouvi dizer também, eu não sei se é verdade, que eles quebravam a patinha da ovelha, porque o tempo de cura da pata era o tempo que a ovelha voltava de novo a acostumar com o cheiro do pastor. Sim, o que acontece? Acontece isso mesmo. Uhum. Né? Quando a ovelha se perde, quando ela se perde, né? E o pastor vai atrás dela, ele quebra as patinhas, as duas patinhas dela, coloca ela no ombro. À medida que ele vai. Que quando ela se perde, obviamente ela já perdeu a noção da voz. Já perdeu a referência, cheiro, né? É igual a porque, gente, né, também. isso, Quando perde do Senhor, vai perdendo aquela referência. porque a ovelha, ela não tem uma visão muito boa. Né? Ela não enxerga direito. Né? O que atrai ela diante do pastor é o cheiro e a audição e a voz do pastor. Então ela tem a audição muito apurada, entendeu? Aí quando ela se perde, o pastor a encontra, ele quebra as patinhas, coloca no ombro. O processo de cura, à medida que vai conduzindo as outras ovelhas com ela no ombro, o cheiro dele vai se impregnando novamente ao paladar dela, né? E a voz dele vai ficando gravada no ouvido dela. Depois que ele a coloca, reconduz novamente ao rebanho, quando passa esse processo, ela já está, entendeu? Já reconhece novamente a voz do pastor, né? E já sente novamente o cheiro do pastor. É a forma que ele encontra de... E às vezes a gente olha assim, a gente acha que talvez seja um castigo, né? Você se perdeu, vou quebrar sapato, mas não é. É uma forma de amar, né? Um amor É a exigente. proteção, amor exigente. É a proteção, né? E quando você falava, por que a gente é comparado assim, né? Porque, engraçado, a ovelha, ela é muito frágil, mas ela tem essa noção de fragilidade, né? Ela tem essa noção. Por isso ela tem medo de ir ao lago beber água, se tem algum barulho. Ela tem medo, cara, até do seu próprio reflexo, entendeu? Ela olha, a água balança, ela vê o reflexo da balança, ela tem medo, né? Ao contrário de nós, muitas vezes a gente não tem medo de muita coisa e acaba indo, né? E o pastor, que é Jesus, precisa com aquele cajado, né? Quando a gente falava sobre essa parte da patinha, eu falava lá em casa assim, que interessante, cara. Porque se você olha bem assim, olha, quando nós estamos feridos, quando nós nos perdemos ao longo do caminho, né? Na nossa caminhada nós nos perdemos. A gente se fere. Se olhar a passagem do filho pródigo, por exemplo, o filho pródigo se desgarra do pai, vai para a gandaia, para a prostituição, para as drogas, gasta tudo que tem, perde tudo e vai comer lavagem com os porcos. Então ali está no fundo do poço, encontra no fundo do poço, um coração ferido, um coração machucado, um coração destruído pelo mundo. Então quando a ovelha se desgarra e se fere, né, e o pastor põe ela no colo, né, a gente faz a comparação no sentido de quando a gente se perde mesmo. Quando você está com o coração ferido, quando você vai no médico, o que o médico faz? Você cortou o braço. Até fiz uma comparação, por exemplo, uma vez, saltando papagaio, eu cortei aqui, ó, com cerol. Gente, não use papagaio, não use cerol, em nome de Jesus.
Eu cortei aqui, saiu, estufou uns negócios pra fora, aquela Credo. gordurinha. Quando eu cheguei no médico, no hospital, o médico teve que limpar. Ele teve que colocar o negócio pra dentro, pra depois. Isso doeu. Porque o processo dói, cara. Dói. O processo dói. Então, o pastor, ele não é que ele tá castigando as ovelhas, né? A ovelha, ao quebrar a patinha. É uma forma de amar. Então, quando você está ferido, meu bendito, quando você está ferido, quando o mundo te machuca, quando você se perde do seu rebanho, né? Existe um processo de cura. E esse processo de cura, ele dói, né? Ele dói. Porque existe algo dentro de nós que Deus precisa curar, né? Existe algo no nosso coração que Deus... E esse processo de limpar, né? Ele dói, ele é dolorido, né? Mas ele limpa, né? E a comparação, a gente com a ovelha é essa, né? O pastor coloca no braço, Deus limpa e traz para perto, né? E traz para perto. E interessante, cara, essa questão do pastoreio, que você fala assim, ela é 100% dependente. Nós também somos 100% dependentes. 100% dependente de Deus. A gente só precisa ter essa noção dessa dependência. Nós pertencemos a Deus. Existe uma pertença, né? A ovelha, ela pertence àquele pastor e ela não se desgarra dele de forma alguma, a não ser que ela se perca por algum motivo do rebanho, acontece alguma coisa, um acidente, ela cai, né? Mas por querer próprio não. A ovelha não se desgarra do rebanho por querer próprio, mas nós não. Nós, as nossas escolhas erradas muitas vezes nos leva a nos distanciar de Deus, né? Por uma escolha própria, né? Por uma escolha própria. E não é um castigo, né? Deus nos quer perto, Ele nos chama, Ele traz para nós. Acho que a diferença de um pastor do campo com o pastor maior, que é Cristo Jesus, é que o pastor maior ele está o tempo todo disposto a dar a vida por nós, né? Aí a palavra vai dizer que o bom pastor dá a vida para suas ovelhas, né? Dá a vida. E quem dá a vida? E quem deu a vida? Quem deu, né? Né? Quem deu a vida? É interessante você pensar assim, porque, veja bem, olha, quantos de nós hoje, né, talvez a gente... Quantas pessoas hoje estão em casa, por exemplo, agora chorando? Porque existe um vazio no coração, existe algo, né, mas não sabe por que é. É uma dependência de Deus, entende? Mas que a pessoa não sabe o que é. Olha, eu Ela não sabe nem aonde ir, né? não sabe onde ir. Colocar aí, por exemplo, com as igrejas fechadas, então, Nossa Senhora, aí cara. a pessoa, não, pelo menos eu vou na igreja ali, eu vou encontrar alguém, não sei o que. Não, agora com a igreja fechada tem muita gente que entrou em desespero mesmo. Cara, eu conheço pessoas que choram e não sabem por que chora, entende? Cara, existe um vazio no nosso coração, um vazio que nada preenche. Nada pra isso. Só Deus. Existe um lugar de Deus no nosso coração que é dele, entende? E a gente vê aí algumas ovelhas, né? A gente está falando de ovelha, algumas ovelhas se perdendo em busca desse vazio que há no coração. Pessoas que tentam colocar esse vazio no coração, preencher, a palavra é essa, preencher, né, com drogas. Pessoas que tentam buscam preencher o vazio no coração com uma sexualidade desregrada, que a gente diz aí uma prostituição socializada, onde tudo se tornou normal, né? Pessoas que tentam preencher celular, Instagram. Consumismo. exatamente, consumismo. Então diga assim, olha, existe um espaço vazio no teu coração que só Deus vai preencher. Ninguém. Aquela música eu gosto muito. Eu encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido diante do altar. Eu encontrei o amor perfeito. O amor perfeito é Deus, entende? O amor perfeito é Deus, né? Ele é o vazio que nós, ele é o preenchimento vazio que está no nosso coração, que muitas vezes nós não entendemos. Existem muitas pessoas lá fora que não entendem isso, que não compreendem isso. Olha, o meu coração só será preenchido quando eu entender que nele existe uma dependência de Deus. Quando eu entender, quando eu me colocar na condição de ovelha. É isso que a gente dizia, né? A ovelha ela só pode ser... Agora nós, como ovelha, só podemos ser encontrados de verdade no momento que nós nos colocar na condição de ovelha. Eu preciso me colocar na condição de ovelha. Se eu me coloco na condição de ovelha, o pastor está ali, a palavra diz isso. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e sair contigo. Se você não abre, né? Porque Deus, a palavra diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Né? É o ladrão quem entra, que arromba a porta, que derruba de qualquer forma, mas nós abrimos a porta do nosso coração, o bom pastor vai entrar e vai nos conduzir. E aquilo então que era um vazio, né, vai passar, porque será preenchido. Né? Não digo que será só alegria, só felicidade, porque a escolha por Cristo, a escolha pelo bom pastor, é uma escolha pela cruz, né? O nosso pastor ele não carrega um cajado, mas ele foi postado na cruz, foi pregado na cruz. Né? Então, assim, não digo que não vai sofrer, vai sofrer. E ele mas não prometeu isso para ninguém. Exatamente. O sofrimento com o pastor é um sofrimento, né, suportável, podemos dizer assim, né? Vai mortificando também, né, as nossas vaidades, Sim. o nosso egoísmo, caminhar
com a cruz, se mortificando na cruz também. Né? Isso, Você vai isso. se mortificando, você vai se moldando aquilo que Deus quer para você. É a varinha batendo. Né? Então acho que você também pode fazer essa alusão, né? A cruz que eu carrego é a varinha que vai me corrigindo, vai me moldando, a pedradinha que eu vou tomando ali, Isso. entendeu? Então acho que a cruz, ela tem esse símbolo de vida, né, também. Por mais que tenha lá, Jesus morreu na cruz, mas existe a vida que brotou da cruz, né? Eu acredito até mesmo que o símbolo de vida é muito maior do que o da morte, né? Muito maior, Porque foi porque ali ele que venceu, irmão. venceu a morte Começou ali, ali né? a história. Paulo vai dizer que a cruz para muitos são loucura, né? Mas a loucura do mundo é a sabedoria de Deus. Então a cruz ela é sinal de vida, de vitória. Cara, é bonita essa questão da ovelha. Ela abre um leque muito grande para nós. Né? Pois. Olha, existe sim. Você olha essa pandemia, cara, tantas pessoas sofrendo, existe um, um número de pessoas se desprendendo do rebanho, cara. Existem pessoas se perdendo, existem pessoas desacreditadas, pessoas que já não estão mais, já não acreditam mais, pessoas que perderam a esperança, cara. Eu quero dizer a você que está nos assistindo agora, se você conhece alguém, ou se é você esse alguém que perdeu a esperança, não perca a esperança. Não, veja bem, a última palavra não é a do médico, a última palavra não é da pessoa que está ao seu lado, que fala que você nasceu para não dar certo. A última palavra é de Jesus. A última palavra é do pastor. É do pastor. Tá? E o pastor ele está disposto o tempo todo a te trazer de volta.